Bom dia a todos. Hoje é 26 de agosto de 2020. A próxima live vai ser em setembro já, hein, Carlos? Impressionante como o tempo passa. E a gente espera que todos estejam em boa saúde, né, dentro desse contexto de pandemia, né? Eu sou o Luiz Pedrosa, nós temos conosco aqui o Carlos Haddad. E essa live acontece no contexto do nosso curso de Administração Judicial Aplicada para o Tribunal do Estado do Piauí, onde a gente tem 11 unidades na modalidade de implantação prática, né, e 20 unidades no interior na modalidade de implantação à distância, né? Nós estamos fazendo essas lives como um momento de sincronização com a turma, e eu estou vendo que o nosso aluno aqui, o José Marcelo, lá de Irecê, entrou no grupo. Bem-vindo, José Marcelo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Na realidade, a gente está tentando congregar todo mundo, né, Luiz? O pessoal lá da Seção Judiciária da Bahia, a Seção Judiciária de Minas Gerais, o pessoal lá do Tribunal de Justiça do Tocantins, né, todos encontrando aqui esse momento para a gente repensar um pouquinho a administração da justiça. Esse movimento, né, de melhorar a justiça pela gestão. Mas na última live nós falamos sobre sustentabilidade, infraestrutura e layout, e nessa agora nós vamos falar sobre um tema importante, que é a execução dos planos de ação, né? Nós vamos pensar, primeiro, em que situação a gente tem planos de ação na nossa vida prática, né? E depois como é que a gente faz para garantir uma execução interessante desses planos de ação. Nós estamos encaminhando para o final do sexto ciclo lá do Piauí, né? E para o encerramento. Então não deixem de postar suas contribuições no ambiente virtual de aprendizagem, suas boas práticas, né? Não deixem de fazer o ritual de gestão, tá certo? Carlos, tem uma observação aí, que a Graziela está falando. A Graziela, lá do TJ, do Tocantins, estão lá firme e forte aí para melhorar a justiça. Acho que esse é o propósito de todos nós, né, Luiz? Senão não estaríamos aqui. A gente percebe que a justiça tem problemas, estamos preocupados, né, em resolvê-los, em ter uma prestação jurisdicional melhor, e acho que, sendo um problema comum, a gente se encontra aqui para tentar discuti-los, né? Acho que essa é a intenção. E é assim que é bom, né, compartilhar as boas práticas entre os tribunais, entre as varas e tudo mais. Então, pessoal, essa live e essas lives todas, elas são alimentadas a contribuição de vocês no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então não deixem de compartilhar a boa prática, não deixem de postar a sua contribuição, a sua reflexão nos temas, né, nos fóruns de reflexão, tá bom? Vocês alimentam essa cocriação de conhecimento minha, do Carlos e de todos vocês, né? Então vamos reforçar esse movimento pela melhoria do judiciário. Carlos, bora falar um pouquinho, elogio a quem participa dos cursos aí? Vamos elogiar. E eu queria aí, não estou puxando a sardinha para o Zé Marcelo não, mas elogiar o pessoal da Seção Judiciária da Bahia. Nós fizemos segunda-feira uma reunião, né, envolvendo as 12 unidades participando do curso, da capital e do interior. Eu achei a reunião ótima, muito produtiva. Você vê que o pessoal assim está empenhado em, né, encontrar boas soluções para o funcionamento do judiciário. Nós combinamos nessa última reunião, né? Acabou que 3 unidades judiciárias apresentaram aquele questionário do futuro desejado, né? As pedras no sapato, o que eu gosto, não gosto, os desejos para o gênio da lâmpada. E aí a Luciana, o Silvio, o doutor Scarpa, a Érica, todo mundo falou um pouquinho de cada unidade, né? Teixeira de Freitas, a 23ª Vara, a 17ª. E eu acho que isso é o movimento que se inicia, né, Luiz? Nós vamos aí nos reunir periodicamente com eles também, como a gente tem feito aí com o Tribunal de Justiça do Piauí. A diferença é essa, né? Nós estamos começando um programa lá na Bahia e concluindo aqui no Piauí. E o objetivo é esse, pensar numa justiça melhor, polinizar as boas práticas, né? Transferir essas informações úteis que a gente pega em cada canto do país para que todos melhorem a prestação jurisdicional. Ô, Carlos, você falou de elogios à Seção Judicial da Bahia, né? Mas na nossa experiência, né, aonde a gente está presente, no Tocantins, no interior de Minas, o pessoal de Governador Valadares, no Piauí, a gente só vê gente boa, boas equipes, né, imbuídas do melhor intuito de prestar um bom serviço, né? Eu acho que o alinhamento dos esforços, a redução da perda e desperdício é o que bota a turma toda para brilhar.
Eu fico muito feliz de ver as nossas turmas brilhando, como, por exemplo, o curso de desenvolvimento de inteligência correcional lá do Tocantins, e a gente está vendo coisa muito bonita, muito legal sendo feita, né, cara? Exatamente. Ô Luiz, deixa eu te falar, seu microfone acho que está super sensível hoje aí, viu? Tá parecendo uma cascavel assim. Eu não sei se está esbarrando aí no coisa, só... É, Vou, vou tentar não esparrar aqui, vamos ver. isso, né? Mas vamos em frente. Aqui, ó, outra coisa são os fóruns de discussão, né? Que nós temos lá no Tribunal de Justiça do Piauí, também nas outras unidades. E nós estamos falando de resultados, né? Como a turma do Tribunal de Justiça do Piauí, que está chegando ao final do curso, está vendo o curso, o que conseguiu colher e tal. E quem que apareceu aqui dessa vez foi o Michael, né? Lá da segunda vara da Infância e Juventude, né? Ele é o secretário de vara, da vara lá da doutora Eufrida. E ele falou assim, ó, o curso realmente, né, tá dando uma visão mais panorâmica, né, da administração da vara, tanto no aspecto externo quanto interno do funcionamento. Ele está começando, né, aquele conceito de não conformidades, identificação de gargalos, coisas assim que às vezes não estava no estado de atenção anterior e que agora ele passa, né, a verificar. Então, assim, está economizando demais a mão de obra, fazendo o quê? Evitando retrabalho na secretaria. É uma coisa que ele mencionou. Então, por exemplo, como é que eles estão evitando também perdas, desperdícios? Substituindo expedição de ofícios por aqueles, né, despachos ofício, né, despachos mandados já com força de ofício, dando para o Ministério Público, cuidando melhor das interfaces, né? Então pedindo ao Ministério Público que localize vítimas menores, testemunhas, né? Eles têm um sistema de localização, não sei qual que é a base de dados que o Ministério Público utiliza, que é um pouco melhor do que a Justiça. Então, assim, transfere para eles essa atividade que assim, absorvia muita energia da Secretaria. E aí ele está falando, ó, princípio de Pareto, inteligência emocional, ou seja, são todas aí questões que a segunda vara da Infância e da Juventude de Teresina começou a incorporar na sua rotina. Agora, olha só, Carlos, eu acho que é importante registrar essas boas práticas, sabe? Essa questão de usar a base de dados do Ministério Público para localizar a gente, eu acho isso uma ideia sensacional, não é mesmo? Sim. Mas vamos continuar. E outra foi a Thalita. A Thalita também, ela falou uma coisa que, é lógico que tem relação com o que a gente vai falar hoje. Ela falou assim, ó, ficou muito claro para mim a importância do planejamento. Não adianta só ficar pensando assim, ó, eu vou despachar, sentenciar e tal, mas assim, perder tempo, né, entre aspas, planejando, ela começou a perceber que isso aí é muito importante. Então o planejamento, né, ele é essencial para você começar a definir seu foco, né, a forma de atuação, e aí a gente vai entrar, né, no nosso tema de hoje, né, a execução desse planejamento, a execução dos planos de ação. Você pode simplesmente executar uma atividade, né, Luiz? Mas quando você executa algo que é planejado, a chance de dar certo é muito maior. Ô, Carlos, e o planejamento muda de acordo com a natureza da atividade, como nós vamos ver, né? Então, muitas vezes a execução falha porque o planejamento não estava de acordo com a natureza da atividade. Atividades com muita incerteza têm um tipo de planejamento, atividades com baixa incerteza têm outro tipo de planejamento. Então é muito interessante porque a gente acha que planejar e executar é uma coisa fácil, rápida, né? Tranquila, e não é. A dificuldade que a gente vê das pessoas em produzir um plano de ação que seja com baixo grau de abstração, né, com bastante concretude e tudo mais, é grande, né? Principalmente quem nunca fez um plano de ação. Mas segura o cinto aí, aperta o cinto que nós vamos chegar lá. Isso. E queria falar, concluindo aqui, as boas práticas, né, Luiz? É algo que a gente tem sempre estimulado. Eu lembro que uma pessoa que a gente praticou aí, fez a reunião de gestão, e nós combinamos com ela, falou, ó, coloque lá nas boas práticas. Demorou um pouquinho, mas veio. A Sharon, né, da 4ª Vara Criminal, né, da doutora Júnia. Então, assim, eles estão fazendo lá um trabalho belíssimo, né? É muito interessante o trabalho de análise de dados que a Sharon, né, e o seu companheiro, né, o marido dela, que tem ajudado na parte tecnológica, tem feito. Então, assim, eles têm examinado todo o acervo da vara, verificado a idade
dos processos, quando que ele teve início, quando que o crime foi cometido. Eles estão escalonando, né, colocando em histogramas, né, os processos de acordo com a antiguidade. Para quê? Qual que é o objetivo? Identificar os processos mais antigos que podem estar prescritos, e isso tem acontecido, né? Eles estão identificando processos prescritos. Às vezes esses processos estão com audiência marcada. Eles tiram da lista de audiência, ou seja, não, isso aqui está extinta a punibilidade, é ao menos um processo na vara. E aí eles têm feito um trabalho assim, né, que eu não tinha, comentei com eles na reunião de gestão, eu não tinha visto um levantamento desse assim em nenhum outro lugar. Então eles estão sabendo utilizar essas informações que o sistema do Tribunal de Justiça do Piauí fornece. É lógico que a Sharon mencionou aqui, alimentar esses dados é muito importante, se alimentar corretamente. Então, assim, muitas vezes o dado do crime não estava cadastrado, né? Então, assim, ela vai lá, ela está entrando em cada processo, fazendo essa alteração, colocando a informação exata para poder, né, ter o registro perfeito. A partir daí, com os dados bem, né, delimitados, definidos, ela consegue extrair gráficos aí excelentes, né, que visualizam a situação da vara. O Carlos, essas ideias, né, essas abordagens são muito interessantes, porque de repente, né, em algum lugar aparece uma ideia que pode ser replicada num monte de outras situações, né? Então, por exemplo, essa prática de fazer esse entendimento, esse raio-x dos processos, né, principalmente nas criminais, isso pode trazer uma economia enorme de audiência, né, de desnecessários. Já aconteceu prescrição, etc., né? Eu gosto também daquela ideia que o Dr. Tarsis apresentou para a gente, o Tarsis lá de Governador Valadares, que a gente apresentou para a gente na última reunião que a gente teve com eles, de realçar os pontos controversos dos processos. Porque tem pontos que não há controvérsia, já é ponto pacífico, né? Então não é necessário trabalhar, ouvir gente, investir esforço naqueles pontos que não há controvérsia, né? Eu achei essa ideia uma ideia fantástica. É boa prática para a gente replicar, não é não? Isso aí, e para a gente ver, né, o que é uma boa prática. Isso aí é a própria legislação processual que estabelece, né, Luiz? O juiz tem que definir os pontos controversos para poder, né, produzir a prova em cima disso. Mas acaba que, assim, às vezes no tiroteio, na guerra, na trincheira, você vai deixando de lado, vai tocando o processo, mas quando você faz isso, realmente é uma ótima ideia. Por quê? São as próprias partes que falam, não, doutor, o meu único problema é este ponto. Então, pronto. Se você está falando isso, nós vamos focar, está muito a ver aqui com a nossa execução do plano de ação, né? Aqui, nós vamos focar nesse aspecto. A audiência não precisa ser tão abrangente, extensa, longa. São pequenas questões que serão abordadas que vão resolver o problema. Então, assim, você estabelecer esses pontos controvertidos é muito importante para a condução do processo. Pois é, Carlos, e foco é a palavra-chave, talvez a palavra-chave de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a execução de plano de ação? Vamos sim. Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente devia fazer é de onde que sai o plano de ação, qual que é o propósito do plano de ação, né? Porque a gente não acorda, liga o carro e aparece um plano de ação na sua frente, né? Alguma coisa propicia a ocorrência, né, o desenvolvimento desse plano de ação, o investimento de tempo e esforço para fazer um bom plano de ação, né? E a gente, assim, sem querer, né, a gente trabalha com planos de ação mal feitos, planos de ação feitos num estado de desatenção, né? Planos de ação que já nascem com uma boa chance de não serem executados adequadamente, né? E aí que mora o problema, né? Porque se você for pensar bem, o nosso ritual de gestão, né, o que a gente faz a cada mês, ele produz um plano de ação muito próximo do que a gente gostaria, do ideal, né? As responsabilidades estão claras, os objetivos estão claros, né? Não é mesmo? O período de execução está claro, né? O escopo está claro, concorda? Então, quer dizer, a cada reunião de gestão, a cada ritual de gestão, a vara, como um todo, gera um plano de ação, né, que é trabalhado ali durante o mês, e depois ela checa se aquele plano de ação foi feito. Então o plano de ação não precisa ser complexo, não precisa ser de uma coisa complexa, uma coisa incerta, de longo prazo, e nada não.
Você pode ter planos de ação, sim, para um período curto. Por exemplo, um ciclo de gestão. E é isso, talvez, aí que está o segredo do sucesso dos planos de ação. É o pé no chão, né? A concretude, em termos de quem faz, quando faz, o que está fazendo, etc. Né? Toda aquela parte que a gente pede para as pessoas considerarem no plano de ação. E acaba que o ritual de gestão é muito útil para isso, né, Luiz? Eu me lembro uma reunião que a gente fez recentemente, aí o juiz chegou e falou assim, nossa, eu tenho várias ideias para poder aqui implementar, tal, mas entra ano, sai ano, acaba que eu não boto em prática. Mas se a gente tem lá reuniões periódicas, né, todo mês estamos fazendo a reunião de gestão, vamos colocar o plano de ação nessas reuniões aqui, ó. No primeiro mês o objetivo vai ser esse, pá. Aí no próximo mês nós vamos acompanhar, verificar se isso foi feito. Já no terceiro mês tal. E você vai estabelecendo, né, se é um plano, né, às vezes de longo prazo, né, é mais de 3 meses, 4 meses, as reuniões de gestão vão servir para isso. Você vai poder acompanhar, verificar se aquilo que foi planejado está realmente executado. Porque assim, às vezes existe uma diferença muito grande, né, Luiz, entre o que se planeja e o que se executa. Então, assim, um bom planejamento, né, um bom plano de ação, a tendência é que gere uma boa execução. Pois é, Carlos, e a gente não tem, assim, no nosso dia a dia, momentos da gente parar para pensar a nossa unidade de trabalho, aonde a gente trabalha, onde a gente investe vida, né? Pensar o que precisa melhorar, o que precisa de ação, né? Aonde a gente quer chegar. Então, isso acontece, por exemplo, quando a gente faz o formulário do futuro desejado, o gosto, não gosto, o quero, não quero, os pedidos ao gênio, é um momento, né? Que poderia acontecer a cada ano. A cada ano as unidades poderiam se reunir e falar, o que nós vamos conquistar esse ano, né? Que é uma coisa natural, mas a gente não faz. Um outro momento que a unidade para pensar em melhoria, em ações de melhoria e tudo mais, é, por exemplo, nas correções, que a gente está desenvolvendo lá o ciclo de inteligência correcional lá no Tocantins, né? É um momento. Então, esses momentos geram efetivamente um plano de ação, uma lista de melhorias, uma lista de iniciativas que devem ser, entre aspas, executadas, perseguidas, realizadas, né? A grande questão, Carlos, é o foco, né? Foco é a palavra-chave dessa coisa toda. Sem foco, a gente não consegue desenvolver nada. Porque as coisas não acontecem instantaneamente, não é mesmo? As coisas demoram um pouquinho para frutificar. Então, se a gente não tiver foco e persistência em determinadas iniciativas, né, antes dela frutificar, a gente já mudou de direção, já mudou de foco, e aí, quer dizer, a gente não conquista nada. Então, às vezes, né, eu gosto muito de uma música do Pink Floyd, chamada Tempo, Time, né, que ela fala assim, poxa, eu de repente, 10 anos se passaram, ninguém me falou para onde que eu tinha que correr, e eu perdi a partida da corrida, entendeu? E é mais ou menos isso, de repente você vê que o tempo passou e você, por falta de foco, você não conquistou, não realizou, né? E isso é muito frustrante. Então, não só na vida pessoal, mas na vida profissional também, a gente tem que ter ajudas, né? Ferramentas, técnicas, que nos ajudem a exatamente colocar foco no nosso trabalho, exatamente para a gente conquistar, para a gente realizar a coisa. Fala, Carlos. Luiz, eu fico vendo isso, até na faculdade, essa questão do foco se aplica. Eu, por exemplo, eu tenho que dar aula lá de Direito Penal 4. É do artigo 180 até o artigo 360. É muito artigo de crimes, né, para serem estudados. É tanta coisa que você tem que selecionar. Você tem que escolher aquilo que é importante. Eu costumo selecionar aquilo que é mais comum, que tem mais aplicação prática, crimes que ocorrem com maior frequência, e aí eu concentro o foco naquilo. Qual que é o objetivo? Ó, se você faz bem aquela análise, talvez isso aí possa ser estendido a todas as outras, ainda que sejam, né, questões não tão frequentes, né, não tão comuns. E eu acho que o foco na nossa gestão é basicamente isso. Aqui, ó, nós temos que, por exemplo, nós temos numa vara inúmeras atividades para desempenhar. É processo paralisado, é processo para sentenciar, é audiência para realizar, tal. Mas nós vamos ter que selecionar determinados pontos para atuar com maior assim, incidência, né? Com maior assertividade, exatamente. Então, por exemplo, eu prefiro, por exemplo, não tentar coisas muito improváveis, incertas, a trocar pelo certo.
né? Por que eu vou pegar o duvidoso se o certo é melhor? Eu me lembro assim, às vezes a gente coloca um problema, né, nas oficinas que a gente fazia lá, que a vara estava num problema de gestão de pessoal, o diretor de secretaria era um incompetente, não sei o que e tal. E aí todo mundo chegou assim, eu mudaria o diretor, eu trocaria as gratificações dos servidores, eu faria isso e tal. Eu falei, não sei, essa acho que a princípio não é uma primeira medida a se adotar. Eu não sei que resultado pode advir se eu começar a mudar a gratificação, mudar servidor de local, tal. Vamos observar antes. Talvez o nosso foco tenha que ser outra coisa. O foco vai ser acompanhar. Deixa eu acompanhar o trabalho deles e ver o desempenho. Se eu averiguar que realmente esse desempenho não foi bom, eu faço trocas futuras. Mas assim, o duvidoso, às vezes é melhor deixar ele de lado e você apostar no que é certo. Isso é ter foco. Ô Carlos, e muitas vezes a gente está numa situação como se fosse uma estrada com muita neblina, né? A gente não tem muita visibilidade à frente da gente. Então, não adianta a gente planejar coisas muito longe da gente, muito incertas, né? O ideal é a gente só planejar o próximo passo, não é mesmo? Então, isso é a questão do foco, né? Poucas coisas no nosso plano de ação, coisas que a gente consiga cumprir, que a gente consiga realizar e, eventualmente, avançar, né? Então, assim, como regra geral, né? Eu acho que aquele grid que a gente tem, né? De pensar o que vai trazer mais impacto com o menor esforço, né? Primeiro, pensa naquilo que vai gerar resultado com o menor esforço. Depois, aquilo que vai gerar resultado com algum esforço. Entendeu? Depois, um pouco resultado com pouco esforço. Entendeu? E assim por diante. Entendeu? Eu acho que é importante a gente pensar nessa questão de por onde começar para a gente ter foco. Foco é a palavra-chave, né? E a gente, quando é novo, né, Carlos? Tipicamente, a gente quer abraçar o mundo, né? Ou é novo ou quando a gente está começando a trilhar esses caminhos da gestão, né? Então a gente quer abraçar o mundo, a gente acha que a gente dá conta de tudo. E a verdade é que não dá, né? Então, se tem uma palavra que eu recomendaria para sucesso pessoal, sucesso familiar, sucesso profissional, é foco. Continua, Carlos. Não estou te deixando falar. Não, isso é o exemplo lá de Montes Claros, né? Chegamos na vara, quase 24 mil processos. Tinha tanta coisa para fazer, Luiz, você não sabia por onde começar. Nós não tínhamos energia suficiente para atacar em todas as frentes. Então, assim, vamos ter foco. E qual que foi o foco? Isso que você falou. Vamos escolher aquilo que é o menor esforço que gera o maior resultado. Então, tinha acabado de ser realizado um mutirão de audiências. Havia lá milhares de processos para o quê? Para arquivar, para remeter recurso para o tribunal, para expedir requisições de pagamento e depois arquivar em seguida, tal. A vara praticamente parou, ficou aí acho que um mês trabalhando nisso, vamos baixar os processos, vamos remeter, receber recursos, vamos expedir requisições e tal. Depois de 1, 2 meses, o acervo caiu assim, 2, 3 mil processos. Por quê? Já houve uma mudança, né? Nós focamos naquela atividade. E isso teve um impacto muito bom até para a moral da equipe. Eles estavam lá ano a ano, o acervo só subindo, e de repente chegou aí em 2, 3 meses, conseguiram reduzir o acervo em 2 mil processos. Ou seja, eles começaram a acreditar, como todo bom atleticano, né? Eu acredito que ia ter resultado. Ô Carlos, e é muito interessante porque em todo lugar, não só nas unidades judiciárias, em todo lugar você tem rotinas, né? Que se repetem todo dia com certa periodicidade, né? É a mesma coisa, é o mesmo conjunto de passos, né? Elas se repetem, as rotinas vão se repetindo, né? E você tem, eventualmente, iniciativas, projetos que elas não se repetem, né? É esporádico, de vez em quando, uma vez acontece aquele projeto, né? E, tipicamente, os projetos, as iniciativas, elas são para quê? Para tirar você de um nível de desempenho para um outro nível de desempenho, né? As iniciativas, elas servem para isso, para promover essa diferença, essa melhoria no desempenho, para eliminar uma fonte de problemas, para conquistar um resultado, para facilitar, né? Então, nesse aspecto, eventualmente um esforço concentrado, que a gente até nem gosta tanto, o mutirão, né? Para resolver um problema, está lá represado milhares de processos, etc. O mutirão é como se fosse uma iniciativa, é um projeto. Então você tem que planejar, né? Você planeja e executa, né? São as iniciativas. O grande lance é que as rotinas têm um grau de abstração muito baixo,
né? E os projetos, eventualmente, você tem projetos com grau de incerteza alto, projetos de alto grau de incerteza, por exemplo, a implantação de um novo sistema que depende da TI do tribunal, que depende de outras pessoas, né? Então você tem, eventualmente, projetos que têm um alto grau de incerteza e você tem projetos com baixo grau de incerteza. Realizar, por exemplo, o mutirão para eliminar um tanto de processo represado é um projeto, é uma iniciativa com início, meio e fim, não acontece sempre, mas com baixo grau de incerteza. Então você tem que tratar um e outro no seu plano de ação de uma maneira diferente. Concorda, Carlos? Sim. E assim, a justiça nós vamos ter, né? Rotinas e projetos. Rotina muito mais do que projetos, né, Luiz? Porque assim, a justiça é rotineira. Fazer despacho, fazer sentença, realizar audiência, atendimento no balcão, são atividades que se repetem periodicamente. E a gente mede isso, controla por indicadores, né? Então, assim, ó, quantidade de sentenças feitas no mês, tempo de duração de uma audiência, audiências canceladas, redesignadas, tal. Então, o indicador nos dá o conforto de, né, medir aquele fenômeno que se repete. O projeto é outra história, né? Pois é, Carlos, e aí que entra um ponto de atenção nos nossos planos de ação. Não adianta a gente colocar no nosso plano de ação, reduzir o acervo de 7 mil para 6 mil processos. Porque isso está num grau de abstração muito alto. Quer dizer, isso, na realidade, você está colocando uma meta, eu quero reduzir. Mas isso não é uma iniciativa do plano de ação, entende? Isso é um objetivo que a gente quer alcançar. Percebe a diferença? Então, eventualmente, no plano de ação, a gente tem que pensar, considerar, por exemplo, ao invés de considerar um indicador de estoque, por exemplo, o acervo, a gente tem que pensar o seguinte, olha, aumentar a taxa de sentenças de 100 sentenças por mês para 150 sentenças por mês. Né? E a partir dessa concretude, exatamente o que eu quero fazer? Eu quero aumentar o número de sentenças. Eu vou atacar a pilha de conclusos para sentença, entende? Eu vou fazer uma triagem no gabinete, eu vou fazer sentenças em bloco, etc. Então, isso nos dá uma concretude que aumenta a chance do plano de ação ser cumprido com sucesso. Não adianta eu falar uma coisa assim muito ampla, muito abstrata, né? Que eu não vou conseguir fazer as ações. O que exatamente está ali para ser feito? Percebe? O que eu já falava, assim, ó, visão sem execução é alucinação. Então, assim, às vezes nós não temos um plano de ação, né? Nós temos um plano de abstração. Coloca lá desejos, ó, eu vou reduzir o acervo, às vezes é uma redução num período tão curto que você não vai conseguir implementar. Às vezes você chega e fala assim, ó, as ideias são melhorar a qualidade de vida no trabalho, meu plano de ação. Ok, né? Isso aí talvez é o seu desejo, mas nós precisamos adotar medidas concretas. E aí a gente tem que realmente, para desenhar esse plano de ação, não é nada sofisticado, né, Luiz? Eu acho que é só realmente reduzir o grau de abstração, você pensar em medidas concretas, acompanhar a execução dessas medidas concretas ao longo do tempo e conferir o resultado, com base nos indicadores que você escolher. Então, assim, esse é um bom início, né? O plano de ação, ele deve ser composto de uma lista de ações e não uma lista de desejos, de abstrações, né, como você bem falou. Então, aquela tabelinha que a gente colocou de responsabilidade e foco, sabe? Quem faz, qual iniciativa, quando vai fazer, dentro que eventualmente, se você atacar para várias iniciativas ao mesmo tempo, você não consegue fazer, né? E o que você vai entregar efetivamente, isso faz muita diferença. Às vezes o plano de ação de uma unidade está tudo iniciativas, ele que vai fazer tudo, ou ela, né, que vai fazer tudo, não está escalonado no tempo, então perde-se foco, né? Não está claro, o nível de abstração é alto, então não está claro exatamente as entregas, o que a gente vai conquistar. Então termina que aquele plano de ação, ele já nasce Sim, já nasce sim. com uma chance grande de não ser executado. Exatamente. Ô Luiz, e aí é o tal negócio, para a gente pensar num plano de ação na unidade, não é também assim, cada servidor tira da sua cachola uma ideia, vou implementar isso, bota no papel e pronto. Tem aquele planejamento, né, um prévio, assim, né, aquela proposta, o modelo, né, o bottom-up e o top-down. Ou seja, ok, a equipe da secretaria deve pensar o que pode ser feito, quais são as medidas que tem que ser implementadas, né, as ações
que devem ser executadas, submete isso à liderança, conversa com o magistrado, conversa com o diretor, o escrivão, vejam lá. Aí é uma questão talvez até de eleger as prioridades, né, Luiz? Ter o foco. Às vezes imagina se cada servidor aponta 2, 3 iniciativas e vão querer todos executar ao mesmo tempo, às vezes não tem braço para poder fazer isso. E aí valida essas ideias junto com a liderança. A liderança vai tentar definir, né, o que é prioritário, baseado nesses critérios, né, aquilo que gera um maior impacto e menor esforço, aquilo que é mais certo do que duvidoso, aquilo que é mais provável do que improvável, e a partir daí começa a acompanhar. Executa, acompanha, faz as reuniões de gestão para tentar seguir esse ciclo aí, né, da evolução na gestão. Ô Carlos, e de novo nós estamos girando em torno da palavra foco, né? Porque quando você tem aquele planejamento bottom-up, né, a equipe propõe os sonhos, os desejos, as vontades, tudo que quer fazer, né? E junto, a equipe toda faz o top-down, né? Junto com a liderança, né? Faz o top-down. Quer dizer, define exatamente os focos. Então, assim, se a gente, de novo, né, se a gente quiser fazer tudo para todos, a gente se perde. Então, se a gente quiser efetivamente conquistar resultados, né, a gente tem que definir exatamente o que a gente quer fazer. Agora, observa, Carlos, que exatamente o que a gente quer fazer não necessariamente precisa ser coisas de baixo grau de previsibilidade, muito previsíveis, com baixo grau de incerteza. Eventualmente a gente quer investir um pouquinho, um esforço em alguma coisa que ainda é incerta, mas a gente quer primeiro estudar, a gente quer primeiro entender aquilo que a gente quer fazer, né? A gente quer eventualmente visitar, fazer benchmarking, né, com outras unidades que implantaram aquela iniciativa, né, para pouco a pouco baixar o grau de abstração e ter uma iniciativa um pouco mais concreta, né? Mas isso também se conquista com foco, né? Eu lembro, por exemplo, quando a primeira criminal aqui de Belo Horizonte transferiu para a portaria do foro a assinatura dos processos em suspensão condicional, né? Para economizar tempo de servidor, atendimentos, etc. Faz tudo lá na portaria, né? Elevador, energia elétrica de foro, gente circulando, etc. Né? Isso não aconteceu da noite para o dia, né? O pessoal estudou primeiro, pensou no problema, foco, estuda, observa, vê outras iniciativas de sucesso, propõe, treina a gente, etc. Cada hora, a cada passo, muito foco para você avançar com propriedade, né? Até isso é preciso foco, né, Carlos? Avançar com propriedade. Senão você avança de qualquer jeito e é aquela coisa, uma casa para frente, retrocede 7 casas, entendeu? Não pode ser assim, não é mesmo, Carlos? Essa questão de projetos previsíveis, imprevisíveis, qualquer que seja ele, acho que o foco é essencial, né? Então, assim, quando a gente está executando o plano de ação na vara, normalmente os resultados são mais previsíveis, né, Luiz? Se você começar a focar aqui na processos paralisados há mais de 100 dias, trabalhar com eles, com método, tudo, distribuindo o trabalho entre a equipe, provavelmente, né, com o passar do tempo, você vai conseguir reduzir o número de processos paralisados. Mas há situações que realmente, sobretudo quando envolve inovação, né, Luiz? Talvez seja isso, né? Coisa que saia da rotina, né? O que não é rotineiro e que é típico do projeto. E aí muda um pouco a nossa abordagem. Então, assim, a primeira criminal passou por isso, era uma coisa diferente. Ninguém tinha feito isso antes. Foi uma experiência. Eles planejaram, foram fazendo, embora imprevisível o resultado, acabou que no final das contas deu certo. Mas existem projetos talvez até muito mais imprevisíveis, né? Eu me lembro lá o prédio de Marabá. A gente querendo trazer um prédio novo lá para a Justiça Federal, não tinha sequer um tostão no bolso para poder começar a conversa. Então, assim, era totalmente imprevisível o resultado, a gente começou a fazer passo a passo, devagarinho, com certo método, vamos agora experimentar isso, deu certo, vamos agora fazer isso. Mas assim, caminhando aos poucos até chegar no resultado final. Isso acho que é uma boa forma, né, Luiz? Você executar um projeto cujo resultado final é incerto. Passo a passo, tomando boas decisões. Ô, Carlos, é exatamente isso. E qual a implicação que isso tem no plano de ação e na execução do plano de ação, né? Primeiro, é que no plano de ação, não adianta a gente colocar lá ações que podem vir a ser executadas ou não, ações que estão no futuro incerto, né? Ou
objetivos muito longe, muito distantes, né, muito incertos. No plano de ação, a gente tem que colocar um objetivo atingível, seguir todas aquelas regrinhas de uma boa meta, né? As metas SMART, né? Específica, mensurável, Sim. atingível, temporal, né? Relevante, etc. Né? Mas, então, no plano de ação, primeiro, a gente tem que colocar ações que são executáveis, né? Praticamente imediatamente. Então, para um projeto de alto grau de incerteza, que é como se você estivesse numa estrada com neblina, né? Você só pode botar ali aquilo que você sabe que você vai conseguir executar. E muitas vezes o que você consegue executar naquele momento é um estudo de viabilidade, copiar, buscar mais informação de outras unidades, né? Entrevistar as partes interessadas, né? A trazer luz sobre um problema que está muitas vezes incerto. Então, eu acho que isso é perfeitamente executável, né, no nível de plano de ação, é executável e pode ser planejado, até com detalhe. Não, nós vamos realizar 12 entrevistas com fulano, nos próximos 2, 3 semanas, né? Isso é realizável. Ainda que o objeto do esforço, né, o objetivo do esforço, seja incerto. Não é bem sabido exatamente para onde que a gente está indo, né? Eu gosto muito daquela questão da incerteza de meios e de fins, né? Eu não sei exatamente para onde eu estou indo, então são incertezas de fins, né? E eu não sei como eu vou chegar lá, que é a incerteza de meios, né? Mas a gente dá um passo cada vez. Eu sei que eu consigo chegar até a esquina caminhando. Então pronto, eu vou até a esquina caminhando, tá certo? Eu não vou colocar o objetivo de chegar à Lua, porque a incerteza de meios e de fins é muito grande. Mas eu acho que o pessoal também que está nos assistindo, Luiz, pode até ficar tranquilos, né? Porque essa imprevisibilidade no judiciário é menor, né? Assim, dentro da rotina que existe, né? Que normalmente a gente faz, os atos que se praticam todo dia. Então, assim, se você quer bem gerir uma unidade judiciária, você tendo controle lá, né? Não deixando os processos se acumularem, você baixando mais processos do que entram, você produzindo um número importante de sentenças, não tendo desperdício na redesignação de audiências, e tudo isso, os planos de ações realizados para se obter isso são relativamente tranquilos. A gente vê pela nossa experiência, né, aquelas unidades que botam assim no papel, chega e fala assim, vamos botar uma pessoa específica para ser o responsável para marcação de audiências, elaborar um checklist, conferir os processos até a véspera da audiência para que nada saia errado. Normalmente funciona. Ou seja, eu acho que até pela nossa experiência a gente pode falar que a previsibilidade desse resultado é quase certa. Basta realmente ter, né, a direção correta e o esforço naquela atividade. Pois é, Carlos, mas olha só que interessante, né? Essa atividade, essa iniciativa, né? O plano é de ação, né? E concreta, né? A ação é alocar a pessoa para cuidar das audiências, tá certo? Então, essa é uma ação binária, fez, não fez, tá certo? Fez, não fez. Então, na linha do tempo, quando você pega um plano de ação como esse, a gente pode chegar e falar assim, não, essa ação foi feita. Mas a gente sabe que não basta alocar uma pessoa para fazer audiência, ou para fazer a termação, né? É preciso treinar a pessoa, é preciso dotar a pessoa dos conhecimentos, né, e habilidades necessárias para ela executar bem o trabalho dela, esse trabalho que está sendo atribuído à pessoa, né? E depois, não basta simplesmente ter aquela pessoa e ela não ter nenhuma supervisão, é preciso acompanhar a pessoa. Então, por exemplo, eventualmente, a gente não consegue, a gente precisa desenvolver um indicador, percentual de audiências redesignadas, percentual de audiências canceladas, né? Que precisa ser acompanhado. E às vezes aquele indicador nunca tinha sido acompanhado antes naquela unidade. Então é preciso eventualmente mudar a rotina, né? É preciso mudar o jeito de trabalhar e a pessoa começar a prestar conta daquele indicador. A cada 100 audiências, quantas foram redesignadas? Quantas foram canceladas? Né? O que é preciso fazer para você colocar também o PDCA em funcionamento, a roda da melhoria contínua, tá certo? Então, o caso, Noves fora, né?
Um projeto desse, ainda que tenha baixo grau de abstração, né, que seja uma coisa muito concreta, relativamente clara de ser feita, né, se você parar para planejar, né, você vai perceber que não é só alocar uma pessoa, você tem que treinar, você tem que definir um indicador de acompanhamento, etc. Percebe? Então, nesse momento que você está com a cabeça fria, você está tranquilo, que você está ali com a folha de papel em branco na sua frente, você planejar junto com a pessoa, o que a gente precisa fazer para reduzir o nosso número de audiências redesignadas? Né? Quando você está ali com a cabeça fresca, você pode colocar no papel um plano de ação tranquilo, investir nesse planejamento, como a gente começou a falar lá atrás, né? Investir um pouquinho no planejamento para que tudo dê certo, né? Para que tudo saia como desejado. Ao invés de simplesmente você sair fazendo, reagindo e faz, esquecendo de um indicador, não está dando certo, troca a pessoa, não treinou, etc. Quer dizer, ao invés de você fazer as coisas ao Deus dará, como se diz, né? Você efetivamente pensar um pouquinho, botar inteligência, né? E efetivamente fazer aquilo que você planejou. É outra coisa, né? É outra maturidade, é outra tranquilidade. Não, se você está falando isso, Luiz, é o que eles falam, né? A experiência é uma lanterna na polpa, né? Fica ali atrás do barco, assim, só ilumina o que está atrás. E o que vem na frente, que é novo, não está iluminando. Então, assim, como eu já passei por essas situações, eu estou falando assim, isso aí é aparentemente simples. Mas para quem realmente nunca passou por isso, talvez um início quebre-cabeça, tal. Mas, como você disse, conversando, trocando ideia, botando isso no papel, a chance de ter um resultado, né, concreto, efetivo, é muito grande. Igual, por exemplo, uma coisa que foi um pouco nova, um exemplo, a 4ª Vara Criminal lá de Teresina. Eles tinham uma pauta de audiência muito grande, né? Era uma pauta com mais de 1000 processos, as audiências estavam sendo marcadas para assim, um período de tempo bem longínquo, e aí eles fizeram praticamente um plano de ação. Eles começaram a pegar todos os processos, vamos começar, qual que é o primeiro passo? Vamos começar a separar os mais antigos, vamos começar a analisar agora os processos, ver o que pode estar prescrito, vamos separar os processos para ver o que é possível fazer acordo de não persecução penal, vamos ver os processos em que talvez hajam réus que faleceram, né? Às vezes a criminalidade é muito grande, envolvido, então assim, ele está respondendo a vários processos e faleceu no curso deles, então extingue a punibilidade. Então assim, realmente, são inúmeras medidas que foram colocadas aí no papel, né, digamos assim, né, foram planejadas, né, quando eu falo colocadas no papel, e aí eles estão. É uma coisa assim, a execução disso até não é tão simples, né, Luísa? Às vezes vai ser uma execução que vai durar meses, porque para você analisar milhares de processos que estão numa fila de audiência, dá muito trabalho. Você tem que pegar um por um, verificar as provas produzidas, essa audiência é realmente viável, não é? Vamos estabelecer uma interface com o Ministério Público. Será que esses casos assim mais antigos, às vezes vale a pena não apostar muito nesses casos, dedicar os esforços para aquelas situações mais novas, cujo risco de prescrição é muito menor? Então, assim, envolve realmente muita coisa se elaborar um plano de ação como esse. Mas, assim, a primeira coisa é você saber aonde você quer chegar, né? Você tendo um foco, né, aonde você quer chegar e concentrando esforços, isso aí já é um bom início. Ô, Carlos, e o que eu gosto também é do esforço coletivo, né? De uma equipe parar para pensar no desenvolvimento do plano de ação. Eu acho que o plano de ação feito individualmente, sozinho, ele é muito menos robusto, muito menos resiliente do que aquele plano de ação feito por uma equipe. Porque você coloca a inteligência coletiva para funcionar. Cada um agrega uma pecinha, né, nesse quebra-cabeça, né? Então termina que mais aspectos são pensados, mais aspectos são vistos, né? E termina que o plano de ação sai muito mais robusto, né? E aí que entra a importância, às vezes parece uma bobagem, né? Fazer o escalonamento temporal, quando que cada atividade vai ser feita, né? Quem vai ser responsável, como que nós vamos acompanhar a atividade. Mas isso permite, Carlos, ao longo do tempo, que a gente perceba, por exemplo, que uma atividade ficou para trás, né? Que eventualmente a pessoa que está com essa atribuição não está conseguindo fazer, precisa de ajuda, né? Que eventualmente uma atividade é muito mais complexa, né? E trouxe desdobramentos não antecipados. Então, se você tem um plano de ação com o escalonamento temporal, quando fazer o quê? Com a responsabilidade, quem faz o quê? Com as entregas, né?
o que é efetivamente que está sendo feito, né? Todos aqueles detalhezinhos que a gente fala para um plano de ação, né? Aquela ferramenta 5W2H. Isso permite que não só o plano de ação seja melhor executado, como melhor acompanhado, né? Eu gosto muito daquela carta com umas barras horizontais e que as barras vão colorindo, né? Aquilo que está acontecendo bem está em verde, aquilo que está começando a dar problema em amarelo, o que ficou para trás em vermelho. Quer dizer, essas ferramentas usando cores, né? Esses desenhos, gráficos, isso tudo ajuda a equipe toda a pensar, né? A raciocinar, a trazer, a contribuir com a inteligência para o acompanhamento daquele plano de ação. Então, o plano de ação coletivo, realizado, construído a várias mãos, acompanhado a várias mãos, ele tem muito mais chance de ser concluído com sucesso. Diga. E acaba que a administração ela nos dá essas ferramentas, né, Luiz, para poder fazer o plano de ação, acompanhar a execução do plano de ação. Então, igual você falou aí, as barras coloridas, né, o Gantt chart, temos o 5W2H, nós temos o Stage Gate, mas assim, o que essas ferramentas nos mostram, às vezes é algo até um pouco intuitivo, né, Luiz? Às vezes a gente faz assim mesmo sem saber da existência delas. Imagine um exemplo, eu quero organizar um mutirão de audiências. Eu tenho 2.000 audiências aqui previdenciárias aguardando na minha vara. É uma vara, né, de interior aqui de Minas Gerais. Então, assim, eu tenho que ter um prazo para chegar assim, ó, eu tenho orçamento para isso, qual que é o, né? Pronto. Quantos processos que eu vou incluir? São 2.000 mesmo? Eu vou ter que fazer uma triagem desse processo. Não dá para fazer essa triagem de maneira indefinida. Igual você está falando, ó, tem que ter uma barra temporal. A triagem que eu vou fazer vai ser aqui, ó, de 1º de agosto até 31 de agosto. Eu vou levantar os processos que eu vou julgar. Ah, tá, separei isso. São 2.000 processos. Quantos juízes que eu preciso para isso, para fazer as audiências? Ah, cada juiz vai fazer 30 audiências por dia, durante uma semana. Ah, então eu preciso de X juízes. E aí você vai, né, tomando decisões ao longo do tempo, executando pequenas parcelas desse projeto maior, né, durante o tempo, para poder chegar no resultado final. Então, assim, isso aí a gente faz, às vezes, intuitivamente, né? Mas acaba que nós temos ferramentas para isso e que auxiliam bastante a execução do plano de ação. Ô Carlos, e esse exemplo que você trouxe aí, que é o mutirão de audiências, né? Ele está muito em tempo, né? Porque a coisa que a gente mais está vendo são varas, né, que represaram audiências por conta da pandemia, né? Houve um represamento enorme. Então está todo mundo com, digamos assim, uma pilha de processos paralisados, né, aguardando audiência que, por conta da pandemia, não puderam ser realizadas, né? Então, eu acho que agora, mais do que nunca, está na hora da gente pensar em esforços concentrados, não só para audiências, né, mas também para cumprimento de mandados, né, selecionar, triar os mandados mais importantes, triar os mandados que são necessários mesmo, rejeitar os mandados que não são necessários. Ou seja, investir um pouco no planejamento, como a doutora Júnior está colocando aí na mensagem, né? Investir um pouco no planejamento, mas o foco é a ação. Exatamente. É planejar para você poder executar melhor, né? É planejar para você poder executar com assertividade. É planejar, trazer as coisas no nível de concretude, no nível de ação mesmo, para que as coisas aconteçam como a gente previu. Não tem nada mais frustrante, né, do que a gente planejar mal e as coisas não acontecerem direito e serem abandonadas no meio do caminho e a gente perder um monte de esforço, um monte de esperança, um monte de energia, né, etc., porque a gente não soube planejar direito. E você falou uma coisa muito correta mesmo, porque agora vai ser uma época talvez de esforços concentrados, né, Luiz? Em muitos setores está tudo acumulado, acúmulo de audiência, acúmulo de mandados, né? E acúmulo de citações, o pessoal que ainda trabalha com processos físicos, né? Então, assim, juntadas de petição, movimentação desses processos, ou seja, vai demorar ainda para voltar à situação normal. Mas eu falo o seguinte, dá para fazer tudo uma vez só? Não vai dar. Às vezes nós vamos ter que estabelecer aí um planozinho de ação,
ver quais que são as ações prioritárias, começar a botar isso aí no papel, e indicar uma pessoa, né, responsável, você é o responsável por acompanhar essas medidas tal, e fazer os rituais de gestão de mês em mês, ao longo do tempo, e acompanhando como é que está essa evolução aí. Mas realmente, acho que um esforço concentrado aí, num setor ou outro, isso aí vai começar a virar regra. Quer dizer, da agora para diante, né, que nós estamos eventualmente entrando, trazendo de volta, né, as atividades presenciais nos tribunais, né, da agora para diante, para evitar um congestionamento monstro, né, cada vez mais importante, nunca foi tão importante a gente ser capaz de fazer bons planos de ação e executá-los como planejado, né, Carlos? Exatamente. Eu acho que o caminho é por aí, não é? Muito bem. Então, Carlos, como sempre, a prosa está boa, mas vamos finalizando hoje. Mais alguma coisa que você queria trazer? Não, eu acho que é isso mesmo, Luiz, né? Vamos falar aí na próxima live nossa sobre planejamento estratégico, né? Me vem até planejamento e execução. E execução, E aí a gente fica pensando assim, o planejamento estratégico, a execução estratégica, a gente não deveria falar de planejamento logo no início do curso? Aí nós vamos responder por que nós estamos agora falando de planejamento estratégico. Na próxima semana, nos assistam. Carlos, de fato, né? Agora, para planejar bem, precisa ter maturidade, né? Precisa já ter um monte de atenção nessa questão de grau de abstração, concretude dos planos de ação. Mas a resposta era na próxima live, não nessa agora, mas tá bom. Não, mas eu acho que a gente pode responder agora mesmo, né, Carlos? Eu acho que, assim, a nossa turma, que já está finalizando lá no Piauí, no Tocantins, né, que está começando, quer dizer, essa maturidade de gestão, né, essa percepção das coisas, vem com o tempo. A gente tem que sujar a mão de graxa, né? E a gente planeja melhor quando a gente já está acostumado a sujar a mão de graxa, né? Então, já vivenciou, já experimentou, né? O plano sai melhor, sem dúvida. Então, aquela frase que você falou, né? O planejamento sem execução, como é que é? Visão sem execução é alucinação. Isso, adorei essa frase, Carlos. Visão sem execução é alucinação, exatamente. É a tônica, né? É planejar para fazer, né? É planejar para conquistar. Senão a gente está perdendo tempo, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, a nossa próxima live vai ser no dia 2 de setembro. Já estamos entrando em setembro, né? Próxima quarta-feira, ainda às 11 horas. Nós ainda estamos, né, nas atividades semipresenciais, né? O assunto vai ser planejamento e execução estratégica. Essa live vai ser disponibilizada no nosso canal YouTube. Então, fique à vontade para acessar por lá. E, como sempre, né? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, né? É sempre um prazer estar com vocês. Até breve, pessoal. Isso, pessoal. E todos vocês não deixem, né, de acessar lá nossos fóruns, postem as boas práticas. Nós gostamos muito de compartilhar aqui com todas as pessoas de todos os cursos que estão sendo realizados o que é bom e que precisa ser multiplicado, né? Então não deixem de participar e dar sua contribuição. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.